Quero mais uma vez agradecer a todos, que está aí me vendo neste momento. Tenho apresentado alguns vídeos anteriores a este, mais uma parte deste assunto que tem se tornado uma polêmica entre a nossa sociedade. Ainda mais pessoas de grupos que estão se levantando com assuntos que diz respeito a Jesus Cristo, discriminando aqueles que chamam o Salvador de Jesus, fazendo aquela desconsideração, porque não adianta essas pessoas participarem desses cultos, desses grupos, chamando o Salvador de Jesus, porque eles não aceitam, e com isto consideram pagãos quem chama o Salvador de Jesus. Mais uma vez, nesta segunda parte, sobre o nome de Jesus, mas com um esclarecimento mais amplo, para que possamos entender alguns detalhes de certas aparências dentro do paganismo e dentro do cristianismo, em que as pessoas alegam que o cristianismo também há alguma coisa a ver com o paganismo. Mas será que realmente isto é verdade? E aqui vamos agora adentrar com mais profundeza dentro tanto de assuntos que abrange a história do paganismo como a história do povo de Deus, desde os antigos patriarcas, e provavelmente um deles que vou tratar aqui para você é sobre Moisés. E uma passagem para dar prosseguimento, para que possamos analisar exatamente as origens do porquê que também dentro do paganismo existe uma coisa que parece similar com o cristianismo, que no entanto até chama o cristianismo de coisa pagã, coisa dos pagãos, uma invenção do paganismo. Mas é como se falasse assim, traduzindo a palavra, tipo messiânicos, para o grego que seria cristãos, é a forma grega de se chamar messiânicos. E é uma forma de se chamar, também para a nossa língua brasileira, de cristãos. Mas é errado chamar no lugar de messiânicos a palavra cristãos. Vamos adentrar tanto dentro da Bíblia como dentro da história o que realmente podemos entender sobre certos detalhes. Pessoas hoje alegam que quando alguém chama o Salvador de Jesus, está seguindo o paganismo. Até que ponto que eu posso considerar isso? Até que ponto que eu posso aceitar isso? Será que realmente esse conceito é verdadeiro? Segundo um texto bíblico que tenho aqui em mãos, nos apresenta exatamente no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 a 2, a seguinte declaração, e vamos analisar um pouco o que querem dizer essas palavras. Davi escreveu o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Percebam que aqui existem duas coisas surgindo. Após a primeira, que já no começo do texto vem falando. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha só. Essas palavras aqui nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. Porque nos céus é manifesto exatamente toda a obra da criação que ele fez. Existem textos que nos mostram que a natureza,
as coisas criadas são testemunhas. São um testemunho da própria existência de Deus. E para você notar que as duas coisas que o texto a mais nos mostra é algo que abrange ao espaço. Além do que já vem falando também do espaço, né, sobre a glória de Deus, que é proclamada pelos céus. E suas mãos são mostradas através, as suas obras de suas mãos são mostradas no firmamento. Existe uma coisa interessante. Um dia discursa a outro dia. Faz discurso. Como assim? Um dia faz discurso a outro dia. É porque cada dia é a sua história. Cada dia tem a sua história. E durante a noite se revela conhecimento a outra noite. Porque entre a noite para outra noite tem um dia. E toda vez que tem o dia se passando, há um discurso. Que discurso é este? Esse discurso é exatamente o período que o dia está passando. É o curso que vai passando de um tempo para outro. Mas, se você for com mais profundidade, podemos considerar isso como duplo sentido. Discursar, transmitir alguma revelação sobre o que se passa durante o dia. E segundo, o período que se passa no seu devido tempo. É um curso de tempo que se passa. O período que vai se passando. De um dia a outro. De um dia a outro. Mas, de uma noite a outra, nos revela conhecimento. Agora eu pergunto, conhecimento de quê? Conhecimento sobre o quê? Nos falando sobre o quê? O que é que durante a noite podemos aprender? Ora, uma noite revela conhecimento a outra noite. Espera aí, podemos aprender alguma coisa à noite? Até um engraçadinho começaria então a fazer pouco do que eu estou dizendo, mas é durante a noite que a gente tem tempo para estudar as coisas. Mas não é sobre isso que é exatamente que o texto está querendo se referir. Posso considerar duplo sentido o termo discurso como discursar a história que se passou durante o dia e o curso da história do tempo que vai passando de uma hora para outra hora, de um período a outro período. E durante esse período se revela um curso de um conhecimento sobre o que se passou, sobre o que se aconteceu durante o período do dia. E à noite se revela conhecimento. Por quê? A outra noite. Por quê? Porque você vai raciocinar, vai analisar o que se passou durante o curso do dia. Durante o período do curso do tempo se passou durante o dia. O que aconteceu. É como se fosse um refletimento, uma reflexão sobre o que aconteceu durante o dia. E é interessante ao que isso quer nos chegar a levar, que é o que eu vou revelar para você. Uma questão no ar. Pessoas de grupos que defendem o conceito de que Jesus é pagão, cristianismo veio e foi do paganismo, não tem nada a ver com o Salvador, e esse negócio de grego é coisa pagã, satânica, como se ser grego, como que ser grego fosse um crime, fosse errado. Que culpa tem deles terem nascido grego se for por isso? E, na verdade, eu pergunto, Jesus Cristo, ou Salvador, como você queira chamar, Yeshua, Yahushua, é só para os romanos? Ou é só para os hebreus, israelitas? Conforme que a Bíblia diz, é também para gregos, romanos,
para todo mundo. Não é só para os judeus, é para todo mundo. Então, Jesus, o Salvador, Yeshua, ele se comunicava com romanos, gregos e judeus. Ele não tinha acepção. Mas pessoas de grupos, eles fazem acepção. Eles separam a comunicação entre pessoas que falam Jesus de pessoas que falam Yeshua. Eles discriminam esses dois conceitos. Esse conceito, né, de chamar Jesus para apenas chamar Yeshua. Por quê? Porque não pode, porque é pagão, está blasfemando. Então o que é que acontece? O que quer dizer isto? Uma noite revela conhecimento a outra noite. Na história de Adão e Eva, vocês conhecem o que aconteceu quando eles caíram, né? No capítulo 3. Lá nos fala que após Eva comer do fruto, deu a Adão, ele comeu. Deus então questionou a Adão e a Eva e deu uma sentença para cada um. E declarou que Deus declarou para Adão e a Eva: farei inimizade, no caso para com a mulher, entre ti e a mulher, no caso a serpente, falando a serpente. E o descendente, no caso da mulher, pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar daquele que pisaria em sua cabeça, que é o Salvador Jesus Cristo, que as pessoas dizem que é pagão chamar ele assim. Mas eu vou continuar chamando porque vocês vão entender que realmente o cristianismo está certo. Não há nenhum problema de eu chamar Jesus Cristo. Então, a profecia para o futuro é de que alguém viria, descendente da mulher, para salvar o homem do pecado e restaurar o homem deste mundo, mas isso lhe custaria um preço muito alto. Seria ferido após pisar na cabeça da serpente, mas esse pisar lhe custaria a sua própria vida. Ele seria ferido em seu calcanhar. Essa ferida lhe gera então a morte do Salvador para poder salvar o ser humano da perdição. E como você percebe que o sol, as estrelas, os astros, a lua, todas estas coisas do céu que Deus criou, Deus determinou isso como meio de estabelecer estações de anos, calcularmos os dias, as horas, o tempo, os horários, os meses, os anos, assim por diante. E naquele tempo não havia escrita. Não havia escrita. Eles contavam as histórias que aconteciam. E como você pode ver que quando eles viviam a vida, e qualquer coisa que marcasse a história, os tempos, algo que chamou muita atenção, eles deixavam isso como um relatório, para que outras pessoas no futuro pudessem estar sabendo. E uma das coisas que eles tinham que marcou a história deste planeta foi a queda do homem. E desta queda vinha uma promessa de um Salvador. E esse Salvador morreria pelo homem. E o homem teria a chance de voltar ao que ele tinha no passado, a vida eterna, um paraíso eterno. E para que se servisse desses contos, Deus determinou a eles os astros, para que eles se baseassem nos astros, os seus contos, e através das estrelas que Adão tinha a autoridade de Deus para colocar nome em todas as coisas, nomes nos animais,
plantas, insetos, em tudo que ele pudesse ver, estudar, ele colocava nomes. E com certeza, ele olhava para o céu, via as constelações e colocava nome naquelas constelações. E basicamente, por meio dos astros, ele podia contar a história. Ele podia representar figurativamente os acontecimentos. Colocava nomes nos astros e revelava alguma coisa através dos astros. Como João, em Apocalipse, que vê uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça, grávida, em cima de uma lua, da lua. Ela está sobre uma lua, a lua, vestida de sol, com a estrela, com a cabeça, com uma coroa na cabeça, de 12 estrelas. Depois ele menciona um dragão, que é uma serpente voadora, que voa nos céus, perseguindo a mulher com a terça parte das estrelas do céu, levando em sua cauda. Para você notar, os céus proclamam a glória de Deus. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Através dos astros, Deus revela os seus segredos. Alguém vai e me diz, você está com esoterismo. Ou, em outras palavras, o esoterismo não está, não é seguindo aquilo que no passado os homens já tinham em mente e o conhecimento, mas agora o esoterismo levou tudo isso para um lado obscuro, pagão. Quem dessas pessoas de Adão e Eva conhecia também sobre isto? Claro, Caim. Caim se desviou do caminho e sabia dessas coisas sobre os astros e acreditava que viria um descendente no futuro e basicamente de uma virgem. E por estas razões o paganismo adquiriu mais tarde, através desta mentalidade em que Adão e Eva tinham em mente e passava de curso de história, acontecimentos vindouros, o paganismo adotou tudo isso derivado deste conhecimento de Adão e Eva. Dizem os historiadores e fanáticos, céticos e céticos, que antigamente, antes do dilúvio, se tinha a história de entre os pagãos, de um homem que faria uma embarcação e uma grande chuva haveria. Uma história de um homem que salvaria o mundo de uma grande inundação. Entre os pagãos haviam isso. Mas eles tinham isso de onde? Daqueles que falavam exatamente de Noé, que no futuro haveria um dilúvio. Entre Moisés, como eu já vinha falando sobre Moisés aqui, que abordaria a história dele, trataram entre os israelitas que estavam no deserto que fizesse um bezerro de ouro, e entre eles tinham em mente para representar de fato a Deus, Elohim, ou como você quer chamar. E eles tinham por tratar, representar de fato a Deus. Mas o seu culto real, em colocar o bezerro de ouro para representar a Deus, era o culto pagão do Antigo Egito, que eles preservaram até o presente momento. Mas quem é o bezerro no Egito? Qual é a história dele? O bezerro de ouro, ou filho do touro, que é o bezerro, o boi, assim mais conhecido como Apis no Egito, é a encarnação do deus Horus. Horus é falcão, filho de Osíris e Ísis. Osíris, na história mitológica do Egito, Osíris é irmão de Ísis, casa-se com ela. E ele, com seu irmão, trava uma guerra, Osíris perde e morre. O seu próprio irmão
o despedaça em 14 pedaços e distribui em todo o Egito os pedaços de Osíris, escondendo os pedaços dele. Ísis, que ainda não tem filhos, ela vai à procura dos pedaços dele e numa cerimônia sacerdotal ela é possuída pelo seu sacerdote, invocando o espírito de Osíris, e na possessão do sacerdote ela é envolvida com esse sacerdote para poder encarnar o seu marido, que surge agora como seu filho, Horus. A história da Ísis como uma virgem, ela concebe do seu sacerdote um filho, após invocar o espírito de Osíris. E na possessão, ela engravida do sacerdote, afirmando para o povo que é Osíris encarnado em seu filho, Horus. A mesma coisa acontece na história de Thamus, filho de Nimrod e Samiramis. Nimrod é o fundador de Babilônia. E Nimrod, ele é um caçador, e numa caça ele morre. E Samiramis, virgem, não tem filho, não tem herdeiro, vai à procura de Nimrod, o encontra morto, e lá, em seu corpo em putrefação, encontra uma árvore. Esta árvore é o pinheiro. O pinheiro, ela traz para a Babilônia, como agora, numa cerimônia sacerdotal, como da outra história que eu falei de Ísis no Egito, ela engravida e declara ao público que Nimrod nasceu novamente, como agora sendo seu filho, Thamus. E todas as pessoas tinham agora que plantar uma árvore em homenagem a Thamus. Esta árvore é o pinheiro. E então ela conceberia um filho. E ele nasceria exatamente no período do sol em que se manifestava em seu grande poder. E esse dia era o dia do sol invicto em Roma. É o dia em que o sol se manifesta com grande poder. E esse dia, hoje, é comemorado como o dia 25 de dezembro, o Natal, que é o nascimento de Thamus. Esta história se repercute durante todos os períodos pagãos, e chegando na Índia como Mitra, e assim por diante em Roma. O mitraísmo começa a ter história dentro do Império Romano. Basicamente, da promessa que viria um Salvador de uma virgem, e tendo como historiador os astros, para que pudéssemos então nos basear com respeito ao futuro que viria a nós, e que mais tarde Deus dá ordem para Moisés escrever um livro, que é chamado a Torá, o livro da lei, para desvendar, através de história por escrito, os acontecimentos passados e o que viria no futuro. Assim era, mas não por escrito, mas falado, e usava os astros para representar o que eles diziam, contando e discursando histórias durante a noite para os seus filhos, porque durante a noite se revelava conhecimentos gerais sobre as coisas que se passou. Mas o paganismo adotou este método dos povos de Deus e criaram, em vez de o nome das pessoas que viriam e até mesmo do Salvador, plagiaram, piratearam a história de Jesus, do Salvador, para o lado do paganismo,
O cristianismo ele não veio do paganismo. O paganismo é que veio dos contos corretos, certos, que Adão e Eva traziam ao seu povo. E aqueles que se desviaram do caminho, como eles não queriam ficar sem uma história e sem ter alguém que pudesse ser o Deus Criador, trocaram o Criador pela criatura. Adoraram os astros para adorar Deus. Trocaram Deus, o Criador, trocaram pela criatura, pelos astros. Tem textos na Bíblia que diz que não olhe para os astros, para os céus e vendo os astros, você vai e adore-os. O sol era adorado como um dos principais deuses pagãos. E em Babilônia ele era identificado como Baal. No Egito, Ra. Na Babilônia, como já dizia, Baal. Então, a história, ela tem ligação com a realidade. O falso querendo imitar o verdadeiro. O cristianismo ele não veio do paganismo. O paganismo é que veio do que era puro, que o Satanás manipulou como uma coisa sua própria, querendo imitar a história do Salvador, mostrando uma história falsa de uma mulher que é virgem e nasceu, que é uma grande mentira, que foi de um culto sacerdotal que ela, numa prática ali com o seu sacerdote, concedeu uma criança. E até tem pessoas que alegam dizer, não sei de onde é que chegaram a chegar a esse ponto, que este ser morreu e ao terceiro dia retornou, né? Retornou à vida, tinha 12 seguidores. Aí dizem que a história de Jesus é pagã, por quê? Porque se baseia na história do paganismo. Mas eu pergunto, e se o paganismo houve uma pessoa que de fato morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Se no paganismo realmente houve alguém que viveu assim, tinha 12 discípulos, nasceu de uma mulher que dizia ser virgem, eu pergunto, de onde que eles se basearam isso? De onde que eles tiraram essa conclusão? Foi daqueles que realmente profetizavam o futuro de um homem que viveria na terra e que renasceria dos mortos no terceiro dia, ressurgiria, ia vir dos mortos. Uma representação simbólica, Jonas, que foi lançado no mar, engolido por um grande peixe, e ao terceiro dia retornou do mar, vomitado pelo peixe, na praia lá apareceu. Ora, o cristianismo não surgiu, não foi do paganismo. O paganismo que manipulou, plagiou o que havia dentro do ciclo do povo de Deus, plagiaram, piratearam a história. E Satanás, ele sempre quer imitar o Salvador. Não é ao contrário. É o diabo que quer imitar Jesus. Ele está personificando a história do Salvador como sua própria. E é tão engraçado que o povo diz que esse Jesus veio do mitraísmo. Porque Mitra tinha 12 seguidores, morreu e renasceu ao terceiro dia. Mas isso não é verdade quando se trata do Salvador? Ele não tinha 12 seguidores? Tinha. Morreu e não ressuscitou ao terceiro dia? Sim. E o que é que isso tem a ver de pagão? Isso é dentro do judaísmo que eu estou falando. Então o judaísmo também é pagão? Se não, por que dizem que o cristianismo é pagão? Se uma vez, porque no cristianismo reza isso mesmo. Jesus foi uma pessoa que teve 12 discípulos, seguidores.
Morreu e renasceu dos mortos, ressurgiu, renasceu, voltou dos mortos. Isso é paganismo? Não, está lá na história da Bíblia, Yeshua, como você queira assim chamar. E essa história de Yeshua é pagã? Não. Só porque o povo chama esse Salvador de Jesus, não quer dizer que eles estão com paganismo. Veja só o problema que você está se metendo em afirmar que pessoas que seguem Jesus estão seguindo a Mitra, o paganismo, Baal, ou seja lá como você quiser. E é tão engraçado que o próprio Constantino, que adorava Mitra, na pessoa também do astro Sol, ele instituiu um dia sagrado para adorar o Sol, o domingo, o dia do Sol. E a palavra Baal significa Senhor. E a palavra domingo é do latim domini, que quer dizer domínio, que é o dia do domínio, do ser que domina, do Senhor. Quem é este? O Sol, adorado no primeiro dia da semana. Mas a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor teu Deus. E o dia revela o seu Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. O Senhor tem o seu próprio dia. Então, de onde é que Constantino tirou essa ideia de celebrar um dia em homenagem ao Senhor? Do próprio cristianismo, do próprio povo que você disse ser pagão, quem é instituído como cristãos. Quem chamou o povo que seguia Yeshua de cristão foram os gregos, porque eles sabem perfeitamente que a palavra cristão, na língua grega, quer dizer no hebraico, messiânicos. Cristos, que quer dizer ungido, Messias, messiânico. Então não podemos, então, ficar conjecturando e criando motivos para dizer que fulano é pagão porque segue Jesus, porque é cristão, não sei o que, tá? Isso é coisa do paganismo. Meu amigo, como então os discípulos pregaram para os gregos, romanos, árabes e outros mais no Pentecoste? Foi na língua hebraica, aramaica ou na língua das nações? Foi na língua das nações. E era o Espírito de Deus que traduzia. E eu pergunto, o Espírito de Deus falou de uma forma pagã para o povo? Claro que não. Então é necessário podermos então perceber que estamos criando coisas em nossas mentes, porque na verdade Constantino, ele trocou os nomes dos seus deuses em nomes dos cristãos, do povo que seguiram o Salvador. Trocou um deus pagão, a cabeça de um deus pagão do mar, pela cabeça de Pedro, dizendo que aquele deus pagão ali não era mais aquele deus pagão, é Pedro. E construiu a catedral de São Pedro. Pedro, aquela estátua de Pedro, antes era um deus pagão. E chamou aquela estátua pagã de Pedro. E a história de Mitra, de Jesus. Eles sabiam qual era o nome desse ser, Mitra. E chamou de Jesus. Na língua que eles falavam, Jesus, ou Jesus no grego. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era aquele que estava lá entre os judeus. Esse povo que o Constantino queria tomar posse era um povo que seguia a religião messiânica, os que seguiam o judaísmo. E como o judaísmo, aquele povo, estava pregando para os gregos e romanos, e eles estavam se introduzindo dentro de Roma, o que aconteceu? Ele quis tomar posse do povo que seguia o judaísmo, a Jesus Cristo, como você chama de Yeshua. E como ele era dono
de todo o império, iria dominar também a religião. Ele não queria que a religião tomasse posse dos seus conceitos. Ele converteu a religião ao seu próprio costume. E tanto que começaram a seguir, não era o verdadeiro Deus. Era um Deus que se adorava no domingo e tinha por mãe a sua rainha e rainha do céu. Sua mãe e rainha do céu. Que, no entanto, constituiu a deusa Semíramis, babilônica, egípcia, Ísis e outras, de Maria. Trocou o nome dessas deusas de deusas pagãs para uma deusa chamada Maria. Aí, querendo imitar o cristianismo. Do mesmo jeito que no passado aconteceu, que a história se repete novamente, quem estava caminhando pelo caminho certo era o povo de Deus. Agora os pagãos é que pegaram a história do povo de Deus e quiseram imitar o que estava lá. Agora no seu próprio modo. Porque Maria, ela está morta. Ela não é rainha do céu de fato. Jesus Cristo ressuscitou e renasceu ao terceiro dia. Voltou da morte. No terceiro dia, voltou. Renasceu é porque eu estou dizendo que ressuscitou. Voltou da morte. E foi ao céu. Mas Maria continua na terra morta. Ela não foi levada para o céu e constituída rainha do céu e mãe de Deus. Isso não acontece na realidade. Mas no paganismo isso acontece. E você tome cuidado em afirmar que somos pagãos porque estamos chamando o Salvador de Jesus, que ele tem uma mãe, que ele nasceu no terceiro dia e tem 12 discípulos que o seguiam. Porque no paganismo tem história parecida, porque querem imitar a verdade e plagiar a verdade, piratearam. Então, meu amigo, você preste atenção no que você está fazendo. Porque os céus é o meio pela qual temos como um meio de história para nos revelar verdades importantes. E você não chame ninguém de pagão quando chama o Salvador de Jesus, quando diz que estamos com paganismo, quando somos chamados de cristão. Porque cristão é a mesma coisa se dizer messiânicos. Jesus Cristo, seguimos, porque sabemos que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia renasceu, retornou da morte, viveu. Esse é o mesmo que você chama de Yeshua. E na história não existe um homem que morreu e ressuscitou. Não existe. É apenas uma falha de pessoas que querem imitar a verdade. Querem imitar, plagiar, piratear a verdade no seu próprio conceito. Que a paz do eterno Deus esteja com todos. E até o próximo vídeo que estarei apresentando para você.